Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Manuel e hoje nós vamos aprender o uso do hífen. Me segue lá no meu Instagram, tá? Para acompanhar mais conteúdos meus de português. Então vamos lá. Vamos aprender o que é o hífen. É o usado em substantivos compostos, em palavras formadas por derivação prefixal, em locuções, na locução pronominal, na divisão silábica, na translineação, em encadeamentos vocábulos e indicado majoritariamente a união semântica de duas palavras. Certo? Então, isso aqui são conceitos introdutórios que a gente precisa saber para que a gente consiga entender mais ou menos de onde se encaixa o hífen. A gente vai aqui priorizar esses encadeamentos vocálicos e união semântica de duas palavras principalmente, certo? Porque esse é o papel que a gente vai ver aqui do uso do hífen. Vamos começar com algumas regras. Então aqui, prefixos específicos que obrigatoriamente levam hífen. Então tem palavras que obrigatoriamente a gente tem que colocar o hífen, tá? Que são palavras que tenham prefixos, ó. Prefixo é o que, professor? Que vem antes da palavra aqui, ó. Antes da palavra. Antes. Certo? Então, em, ex, sem, recém-casado, além, a quem. A gente tem alguns exemplos aqui. Ex-presidente. Então, ex-presidente, quando vier ex, ex-namorado, ex-emprego, tudo com hífen. Sem teto, recém-casado, além-mar, pré-histórico, pós-graduado e pró-reitor. Então, todos esses termos aqui, eles necessariamente nos obrigam a colocar hífen no uso, certo? Vamos seguindo adiante. Vogais diferentes. Então, aqui a gente tem, quando o prefixo termina com uma vogal e o elemento começa com vogal diferente, não há hífen, certo? Então, por exemplo, vogal A, E, I, O, U e a vogal diferente também, A, E, I, O, U, certo? Então, começou com uma vogal, terminou com uma vogal e a outra começou com uma vogal diferente, por exemplo, autoescola, termina com O, começa com E, autoestima, começa com O, termina com E, semiaberto, termina com I e começa com A, e coautor, começa com O e termina, no caso, termina com O e começa com A. Então, o que acontece? Não utilizamos o hífen. Professor, e o contrário disso? Veremos aqui. Consoantes diferentes aqui, ó. Então agora a gente vai ver as consoantes diferentes e mais à frente a gente vê que quando a gente tiver vogais diferentes, a gente não usa hífen, mas quando tiver vogais iguais, a gente usa. Então, consoantes diferentes. Da mesma forma, quando o prefixo termina com a consoante e o segundo elemento começa com a consoante diferente. Então, é a mesma regra da vogal. Vogais diferentes, não coloca hífen, certo? Então aqui, ó, submarino, intercontinental, terminou com R, começou com C, hipermercado, terminou com R, começou com M, subtropical, terminou com B e começou com T, e intermunicipal, terminou com R e começou com M, certo? Então, essas duas regras são bem parecidas, vogais diferentes ou consoantes diferentes, o que é que a gente faz? A gente não coloca hífen. Professor, e se as vogais forem iguais? Coloca hífen. Certo? Sempre o uso do hífen aqui nesses casos de vogais e consoantes vai ser como quando as vogais forem iguais ou quando as consoantes forem iguais. Consoante igual, hífen. Vogal igual, hífen. Vogal diferente, não coloca hífen. Vogais iguais, não coloca hífen. Certo? Então aqui, o que é que a gente precisa prestar atenção é quando a gente tiver as vogais aqui diferentes, hífen. Se for consoante, diferente, se for a consoante for igual também, a gente coloca hífen, certo? Então, a gente pensa da seguinte forma: vogais ou consoantes iguais, hífen. Vogais ou consoantes diferentes, não coloca hífen, certo? Nesse caso aqui, a gente tá aqui, ó, vamos lá. Se as consoantes forem iguais, como a gente já viu aqui, né, que aqui foram vogais e aqui foram consoantes, então aqui a gente tem o quê? A gente tem o uso do hífen para indicar essa separação, tá? Seguindo em frente, consoante com vogal. Coloca o hífen? Não.
consoante com vogal, não coloca hífen. Então a gente tem aqui, ó, quando o prefixo termina com uma consoante e o segundo elemento começa com a vogal, o hífen não é usado. Nesse caso, as duas partes da palavra são unidas diretamente sem separação, ou seja, subestimar, supereficiente, hiperativo e interestelar. Ou seja, nós temos aqui consoantes mais vogal. Terminou com a consoante e começou com outra vogal, não coloca hífen, certo? As regras são bem simples, bem tranquilas, você só precisa praticar bastante com exercícios para ir memorizando. Isso aqui é importante, ó. Vogal e consoante sem R, sem H, R ou S. Então aqui, ó, quando o prefixo termina com a vogal e o segundo elemento começa com as palavras que não seja H, R e S, o hífen não é usado, certo? Ou seja, quando a gente tiver H, R e S, vai ser exatamente o contrário. Nesse caso, ó, as palavras são unidas diretamente. Ou seja, vogal e consoantes, se a gente tiver H, R e S, a estrutura e o pensamento vai ser outro. Fora esses, o que é que vai acontecer? Vogal mais consoante não coloca hífen. A gente tem aqui, ó, vogal I mais consoante B. Vogal O mais consoante P. Vogal I mais consoante Q. E vogal O mais consoante P. Então, não usa hífen. E se for com H, a gente faz o quê? Hífen. Ok? A gente usa o hífen. Então, H, R e S já é outra regra. No caso do H, a gente tem o que aqui? Hífen. Hífen. Certo, minha gente? Então, o que acontece aqui? Nós temos, quando tiver com H, a gente tem hífen. Aqui, ó, quando tiver R e S, a gente faz o quê? A gente tem que dobrar a letra. Como assim, professor? Ó, antissocial. Caso você vai fazer o quê? Caso você vá juntar essas palavras, o que é que você vai fazer? Você vai dobrar o S. Ou seja, anti, junta as duas, só que você dobra o S, social. Então, se for com R, da mesma forma. Antirrábico, você vai dobrar o R. Então, não vai ser só um R, vai ser dois. No caso aqui, tem um S, vai ser dois S. Certo? Ó, corresponsável, ultrassom. Porque se você dividir a palavra ultra, fica ultra mais som. Como você vai juntar, você vai duplicar o R. Então, co é uma parte da palavra e responsável é a outra. Então, como eu vou juntar, eu tenho que colocar o R e assim por diante. Tá, gente? Aqui, ó. Então, a gente tem alguns processos de formação de palavras que é importante a gente saber, porque eles interferem na construção e na colocação do hífen de algumas palavras. Então, a gente tem aqui, ó, formação das palavras. Nós temos alguns tipos de derivação, certo? Gente, isso aqui a gente já pula para um assunto para ajudar o que a gente sabe, tá? Não é necessariamente que se você acha que é necessário, você pode pular e ir para outro vídeo, porque essa parte aqui ela é essencial para quem ainda não conhece e para quem quer se aprofundar um pouco mais nas regras do hífen, tá? Então a derivação tem dois tipos, né? A derivação e a composição. A derivação ela pode ser prefixal, sufixal, parasintética e regressiva. E a composição da palavra pode ser por dois. Pode ser por justaposição e por aglutinação, tá? Vamos ver cada um deles rapidamente. Então aqui, ó, derivação prefixal, que faz toda a diferença aqui, ó, quando a gente vai usar o quê? O hífen. Aqui, ó, anti-inflamatório. Por que, professor, eu uso o hífen aqui, lembra? Vogais iguais, a gente usa o quê? Hífen. Por isso que é importante o processo de derivação, composição, o processo de construção, o processo de formação das palavras. Desleal, incapaz, então o prefixo são todas essas palavras aqui, ó, de início, ó. Certo? Aqui, ó, mais um exemplo aqui, ó. Ressalvar é ré e salvar. Como a gente uniu as palavras, o que é que a gente fez? Colocou um S. Então, ressalvar. Certo? Então, esse é o processo de derivação por prefixação, que é o quê? Colocar sempre um termo antes. E se você tirar esse termo, vai acontecer alguma coisa? Não faz diferença. Certo? Ele faz diferença no sentido. Mas com relação à palavra, a outra palavra, se você tirar, continua existindo. Tá? Aqui é exatamente o contrário. Derivação prefixal a gente coloca o termo antes, derivação sufixal a gente coloca o termo depois. Ó.
certo? Então o termo vem depois. Martel, martelada, folha, folhagem, entrevista, entre, aí vista, simplesmente, dentista. Então o termo vem depois. Isso aqui é só para a gente ter mais ou menos uma noção do que é, tá, gente? Derivação parassintética. Eita, essa daqui é uma das mais complexas, certo? Então o que acontece na derivação parassintética? A gente tem que pensar em quê? A gente tem que pensar nas palavras aqui, ó, que compõem a palavra do meio. Como assim, professor? Essa é a palavra do meio. Se eu tirar esse prefixo aqui, a palavra continua existindo? Não. Se eu tirar esse sufixo, a palavra continua existindo? Não. Então ela é derivação parassintética. Por quê, professor? Porque se eu tirar um dos dois e ela se manter igual, a derivação não é parassintética, é prefixal e sufixal, tá? E a derivação imprópria, que é tranquilinho, muda apenas a classe gramatical. Aqui, gente, a gente só está passando num panorama mais superficial. Isso aí a gente vai preparar outra aula para poder nos aprofundarmos mais nesse assunto. Então aqui, esse é um assunto mais complexo, é mais para frente da questão da classe de palavras, certo? Que é o quê? Que ele modifica a classe de palavras. Então a gente tem uma classe de palavras diferente, por isso que a gente chama de derivação imprópria, tá? Porque é como se ele estivesse exercendo uma função que não é dele. E a derivação regressiva, certo? Que é, ó, o exemplo de regressiva aqui, ó, ataque, atacar, agito, agitar. Então, a palavra atacar dá origem à palavra ataque, ou seja, a palavra ataque ele regrede para a palavra original. Então, a gente tem a palavra derivada ataque e tem a palavra primitiva atacar. Conforme a mesma coisa nas outras palavras, agito, agitar, palavra derivada, palavra primitiva. Debate, debater. Palavra original, palavra derivada. Tá? Aqui, ó. E por último, para a gente encerrar, nós temos aqui a composição por justaposição. Como assim, professor? União de palavras sem perca de som nem escrita. Então, por exemplo, passatempo. Quando eu junto essas palavras, eu não perco nem o som nem a grafia. Ou seja, composição por justaposição. É só você fazer a associação de justaposição com o que, pessoal? Com justa mesmo, com ajustado. Então ele está ajustado sem perder nada. Já a gente tem o processo de composição por aglutinação, que é o que? Exatamente o contrário, que é o que? Perca. Perca tanto da sonora ou da grafia, ou dos dois. Por exemplo, ó, plano alto fica como? Planalto. Então a gente tem aqui, ó, a perca, ó, plano alto. Então a gente perde o que aqui, ó? A gente perde o que aqui, ó? Plano alto, vendo? Ó, a gente tem a supressão dessa letra, ó. Planalto. Então a letra O, ela é suprimida, certo? Aí a gente tem aqui, ó, fidalgo, filho de algo. Então a gente perde aqui o D, ó. E assim vai. Então o que acontece? A gente tem a supressão aqui. A gente tem aqui o processo de composição por justaposição que não perde nada, nem som nem grafia. Já a gente tem um processo de composição que perde som ou grafia, ou os dois. Por último, gente, para a gente encerrar nossa aula, enfim, hífen, no caso, né, em palavras que perderam a noção por composição. Então essas palavras aqui, ó, antes elas eram usadas como com hífen. Elas eram usadas com hífen. Agora o que acontece, só para a gente ter memorizado de que essas palavras perderam o hífen. É só para efeito de conhecimento, tá? E por último aqui, ó, hífen em locuções. Então, fim de semana, mão de obra, pé de moleque, pôr do sol, não usa hífen, certo? Que fique registrado essa informação. Esse tipo, ó, o hífen deixou de ser usado em locuções substantivas, que vocês vão ver mais à frente, que é um assunto que você precisa saber. O substantivo, antes de ir para as locuções, adjetivas e adverbiais, que contenham um elemento de ligação entre termos, como preposição. Então, tem essa preposição aqui, ó. Tem essa preposição, essa daqui e essa. Então a gente não usa hífen. Certo, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Qualquer coisa deixa um comentário aí para que eu possa ter mais inspirações para criar aula para vocês, tá bom? Um abraço, tchau.